Correto? Ele teria dado a água normal. Imagina ela cansada, diz a palavra de Deus que era meio-dia, sol a pico. Ela devia estar suada, cansada, encontra Jesus, né? E Jesus, um homem, ali uma mulher. E aí Jesus fala, não, vou ter compaixão, vou te ajudar a pegar esta água, até te ajudo a levar. Você não faria isso, pastor? Sim. Compaixão é além disso. Compaixão não é dar o que a pessoa está querendo ou precisando. Compaixão é dar o que ela está precisando. Por isso que eu e você somos chamados a ter compaixão das pessoas. O mundo está precisando da verdadeira compaixão. Porque a compaixão, definição de mundo, já tem. E tem pessoas, melhor que nós. Mas aquilo que nós temos é uma compaixão que vai além dessa. Tanto que Jesus falou, a água que eu vou te dar, você nunca mais vai ter sede. Isso é compaixão das pessoas. Nós estamos nos colocando, queridos, com definições do mundo, sem buscar as verdadeiras definições para a nossa vida. Mas essa não é pregação, não. Isso aqui é só uma abertura. Só para dizer, abrir os seus olhos, que nós estamos precisando das verdadeiras definições da nossa vida. Menino está casando de qualquer jeito. Em casa. O que é casamento para você? O que é relacionamento para você? Não é mesmo? Bíblico, palavra de Deus, eu estou querendo dizer. O que é? Vamos buscar. Pergunta, vamos junto. Estamos juntos nessa. Definições. E aí, queridos, eu entro na adoração. A definição de adoração. Tem duas coisas, assim, simples. Que significam adoração? Simples, mas não simplistas. Simples, mas profundas. Que é rendição e ação. Isso é adoração. Se a gente entender isso, foi para isso que eu e você fomos formados. Rendição e ação. E eu vou te explicar o porquê. Queridos, por que nós adoramos a Deus? Deus não necessita da minha adoração. Tá? Para ser Deus. Ele não necessita. Se eu não adorá-lo, ele vai continuar sendo Deus. Mas eu, Rosane, filha do Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que pagou um alto preço pela minha vida, aquele que me amou, mesmo eu miserável que sou, ruim, ele me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele te ama. Ele deu a vida por você. Não tem como eu não adorar. Então não tem a ver com Ele precisar. Tem a ver com eu necessito adorá-lo. Ah, meu Deus. Sabe Isaías 42:8? Deus diz assim, eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ele diz, eu sou o Senhor. Então não tem que adorar outro. Adoração é porque Ele é. É a essência dEle. Quando nós cantamos aqui, estou voltando à essência da adoração. Amados, nós precisamos voltar à essência da adoração. Mas vamos continuar. Há um texto que talvez a maioria conhece quando a gente fala de adoração. E hoje não vai ser diferente. Então a irmã, o irmão, né, meus irmãozinhos aí vão colocar para mim, que é João 4, 21 a 24, que diz assim, Jesus respondeu, mulher, está lá com a mulher samaritana, tá? Acredite no que te digo. Vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Deus está à procura e Ele diz que a hora já chegou. Só que é uma condição. Ele diz que é em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Eu não sei se passou pela sua cabeça. Satanás é tão sujo que ele está jogando essas distrações de alma. E alma, e alma, e alma. Por quê? Porque Deus é espírito e tem que ser adorado no seu espírito. Sua alma não adora a Deus, é no seu espírito. Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Por isso você fica distraído com a alma, para você não ir no seu espírito e adorar ao Senhor. É esse que Ele está à procura. Esses são os verdadeiros adoradores. Mas olha que coisa interessante. Eu não sei se vocês lembram, mas quem é salvo e tem certeza diz. É só alguns que sabem. É uma musiquinha que eu cantava desde criança. Diz assim: quem é salvo e tem certeza, diz amém. Então eu vou falar de novo. Vocês falam só o amém, tá bom? Se você for salvo e tem certeza. Tá certo? Quem é salvo e tem certeza, diz amém. Ô, gente, fala um amém. Aquele amém que é salvo. Aquele amém de um salvo. Hã? Tá? Então, quem é salvo e tem certeza, diz amém. Amém. Só os salvos podem adorar. Só os salvos têm condição de adorar. Só você que diz amém. Então essa palavra é para você, que disse amém. Porque só os salvos podem adorar. Porque o nosso espírito não mais está morto, mas agora ele vive. E agora meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. Portanto, quem é salvo, adora. Todo cristão é um adorador. Queridos, é engano dizer que só quem toca e flui aqui na frente, olha, fulano é adorador. Olha, lá vai um adorador. Todos nós somos e temos que ser adorador. Diz que Deus está à procura. Eu, pelo menos, não achei nenhum texto. Se você achou, depois que acabar o culto, você me procura. Deus está à procura de aquele adorador que vai lá na frente, toca e canta e flui. Eu não vi isso. Deus está à procura de adorador que eu adoro em espírito e em verdade. É aquele salvo em Jesus. É esse que é o verdadeiro adorador. Sabe, meus queridos, o adorador, ele adora porque ele foi salvo, porque ele sabe do poder do seu Deus. Você não adora o que você não conhece. Charles Spurgeon, eu coloquei até hoje quem tem meu Instagram, viu, né? Ele diz assim: depende disso, meu ouvinte. Você nunca irá para o céu, a menos que esteja preparado para adorar a Jesus Cristo como Deus. Amém? Preste atenção. A adorar a Jesus Cristo como Deus, como Senhor da sua vida. Ele é digno de ser adorado. Então, a primeira coisa que nós vimos, que a adoração é prostrar-se. Ela é em espírito. Sim? Ela é em espírito e em verdade? Então, a primeira coisa, adoração em espírito é prostrar-me. É um dos significados da adoração. É se prostrar. Quem é salvo tem o espírito vivo. E como o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos, o filho reconhece a soberania do seu Deus e ele se prostra. Queridos, não é um prostrar somente de ajoelhar-se. Esse também pode ser, da gente realmente se render. Mas é o prostrar de coração. É um prostrar entendendo quem ele é e quem eu sou. Entendendo a grandeza dele e a minha pequenez. Portanto, só adora quem conhece, quem teme.
O salmista, lá no Salmo 95, ele diz assim: venham, venham, adoremos prostrados e joelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Ele chama, vem, vem. Vamos nos prostrar, gente. O salmista está imbuído, está cheio de uma definição de quem é Deus. Deus é tudo, gente. Vem, vem. Você só pode se prostrar e se ajoelhar diante dele. Então o salmista está aí nessa noite. Eu também te chamo, eu também te convido, meu irmão, em nome de Jesus, a se prostrar e se ajoelhar diante do Senhor, o nosso Criador. Queridos, o mundo ele é extremamente infeliz. As pessoas vivem murmurando, reclamando, infelizes, descontentes. Porque a adoração falsa consiste em prostrar-se diante de qualquer coisa que não seja Deus. E quando as pessoas se prostram em qualquer coisa que não é Deus, elas se frustram. E aí elas são murmurentas, resmungonas, infelizes. E a Bíblia diz, a hora que vocês estavam cantando, é incrível, a gente estava cantando, adorando, e foi me vindo versículos da Bíblia, e um que eu amo e veio. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. A palavra de Deus diz isso. Por isso que o cristão é a pessoa mais feliz nessa terra. Você sabia disso? O cristão é o adorador. Por que o adorador é a pessoa mais feliz dessa terra? Porque na presença do Senhor, a plenitude de alegria. Oh, aleluia. Querido, nos prostrar tem a ver com temor. Você não teme se você não conhece a soberania dele. Não te causa temor. Eu quero aqui só abrir um parênteses, comparando aqui. Queridos, a gente sempre fala assim, aquele filho parece que não teme os pais. Filho, quando não tem o temor nos pais, ele faz a coisa de qualquer jeito. O que é temor? É você reconhecer a soberania daquela pessoa sobre você. E hoje, com esse discurso que pai e mãe é amiguinho dos filhos, chegou num ponto de uma amizade que eu vou falar, está tudo do mesmo tamanho. Mas não é, tá? Não é. Pai, filhos. Nós estamos querendo ficar aqui, ó. Por isso que há tanta bagunça nas famílias. Falta temor nos nossos filhos. Assim, falta temor diante de Deus. E é interessante que o salmista, ele chama a nossa atenção, no Salmo 2, verso 11, ele diz, adoremos o Senhor com temor. Ele fala como tem que ser. Queridos, a Bíblia é didática. A Bíblia ensina tudo. Precisamos ler, precisamos estudar. Ele diz, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Não é de qualquer jeito, é com temor. Mas o que é esse temor a Deus? O que é temer, meus queridos? É reconhecer quem Ele é, e Ele é tudo. Ele é único, Ele é exclusivo, Ele é Deus. Amém? Aí a gente pega aquele versículo que fala, eu não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo amigos. Porque o amigo, tudo que ele faz, ele compartilha. Aí tem gente que pega esse versículo fora do contexto. Só amiguinho de Jesus, ó. Amiguinho. E trata Jesus de igual. Não, meus queridos. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é para um relacionamento de amor, sim. Mas ele continua sendo Deus. Ele é Deus. E nós precisamos temê-lo. Ele está acima de tudo e de todos. A Carol falou uma coisa aqui, e ela disse, as pessoas hoje estão comprando, mudando, fazendo coisas por seus sentimentos, por suas vontades. Pessoas que fazem isso, já foi o temor, ó, há muito tempo. Quem teme a Deus, tudo que faz,
é debaixo do consentimento de Deus. Não brinca com Deus. Senhor, é para eu fazer? Senhor, é para eu sair? Senhor, é para eu fazer? Senhor, 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 Senhor. Entende? Porque Ele é seu Senhor. Ele é o nosso Senhor. Isso é temor, queridos, é reconhecer que Ele é tudo. Sabe por que você está aqui? Por que você está aqui? Porque você está aqui. Por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui porque Ele nos trouxe aqui. Ele nos trouxe neste lugar. Para adorá-lo juntos, com os nossos irmãos, para ouvir a voz dEle. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Lá em Apocalipse, João diz assim, e ele ainda fala assim, ele disse em alta voz, do jeito que eu gosto, alta voz. Não gosto de voz baixinha, eu gosto de voz alta. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. João está falando isso. Ei, meu povo, temam a Deus e glorifiquem ao Senhor. Queridos, é adoração. Jesus responde lá em Lucas 4, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Só ao Senhor teu Deus você vai adorar. Queridos, nós adoramos aquilo que mais amamos. Por isso nós temos que vigiar o nosso coração. O que você ama mais? É aquilo que você adora. Eu vou te dar 2 exemplos. A mulher do vaso de alabastro, quem conhece essa história? Está lá em Mateus 26, 6 a 13, mas também tem em Marcos e também tem em João. A mulher do vaso de alabastro, queridos, é uma expressão maravilhosa de adoração. Porque ela chega na casa de Simão, o leproso. Jesus estava ali e diz a palavra que ela aproximou de Jesus, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso. Queridos, não é o Victoria's Secret. Porque para nós aqui, Victoria's Secret é... Talvez em outros lugares deve ser ó. Mas para nós é Sim ou não? Era algo precioso. Aí sabe o que ela fez? Ela viu Jesus. Ela viu Jesus. Ela estava com um perfuminho precioso. Caríssimo. Sei lá se existe hoje em dia um perfume tão caro, eu não sei nem dizer para vocês que perfume caro que é. Deve ter uns perfumes de $1 milhão aí. Eu não sei. Mas diz a palavra que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Queridos, os discípulos ficaram indignados. Indignados. Para que esse desperdício? Eu não quero nem me ater ao restante aqui, porque eu quero me ater àquela mulher que viu Jesus, pegou o que ela tinha de mais precioso e derramou sobre a cabeça dele. Isso é adoração. O que você tem de mais precioso? É o seu coração, a sua própria vida, sim ou não? Derrama. 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 Ela pegou o que tinha de mais precioso e ela derrama sobre o Senhor. Ela não se importou com o que falaram. Você está desperdiçando, você está... Eu sei quem é Jesus. Ela sabia o que ele tinha feito por ela. Sabe, queridos, ela sabia quem ele era. Ele era o único que merecia o derramar daquele perfume caríssimo. Ela sabia. Agora, há um outro exemplo que eu quero dar, que é um jovem. Que jovem é esse? Que jovem é esse, queridos? Mateus 19, 16 a 22. A palavra diz que Jesus
se aproximou de um jovem, o jovem se aproximou de Jesus, e diz assim: mestre, que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: olha, os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Aí o jovem disse: tudo isso tenho observado, o que falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, então vá, vende os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e me siga. Ai, o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, o jovem rico, ele não conseguiu adorar a Deus, porque as riquezas eram o seu dono. Você adora aquilo que te domina. Se a sua riqueza te domina, você adora. Se a sua família te domina, você adora a sua família. Se você mesmo se domina, você se adora. Ah, queridos, às vezes nós agimos como esse jovem rico. Ah, Senhor, isso não. Isso eu faço, agora isto eu não faço. A Carol aqui quase que fez a metade da pregação. Com Jesus é tudo, gente. É tudo. Mas quando eu reconheço que Ele é Senhor, não é difícil eu entregar o tudo. A viuvinha da moedinha. Era tudo que ela tinha. Agora, ela sabia quem Ele era. Ela entregou tudo. Ela entregou tudo. Ah, queridos, não tem como. Adoração é rendição, entenda. É eu entender e conhecer quem Ele é. Eu não sei quanto a vocês, mas quando nós cantamos o quero mergulhar nas tuas fontes, eu quero do teu rio, vocês pensam quando vocês estão cantando? Leva a sério. Queridos, Ele é uma fonte inesgotável. Então, se você vai mergulhar, você vai mergulhar, e vai mergulhar, e vai mergulhar, e vai mergulhar, e vai mergulhar. Porque a água dele é abundante. Ele tem muita água. Ele é uma fonte a jorrar. E Ele diz que se nós recebemos dessa água, nós também seríamos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Portanto, nós temos que nos prostrar diante desse Deus que é único. Nós estamos fazendo pessoas de deuses, coisas de deuses. E por isso estamos nos prostrando diante de coisas, diante de pessoas ou de nós mesmos. Mas o único que deve ser adorado e temos que nos prostrar, nos render, é o Deus único e verdadeiro. Então a palavra diz em espírito. Esse é o verdadeiro em espírito. É o Espírito Santo te dominando, é o Espírito Santo te ensinando. É aquele assim, o vento sopra, eu não sei de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. E aí eu me rendo. Oh, coisa boa. Oh, aleluia. Mas, queridos, não parou em espírito. Jesus disse uma segunda coisa para aquela mulher. Em verdade. Sim? Então, a segunda coisa, no processo da adoração, é em verdade. Em verdade. Agora tem ação. O primeiro é uma rendição. O segundo, esse em verdade, é uma ação. Olha o que Hebreus 12, 28 diz. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Queridos, algumas traduções, esse sirvamos quer dizer adoremos. Porque a palavra adoração, no hebraico, é a avoda ou avodá. Ela significa adoração, trabalho, serviço. É uma reação. Então é prostrar, e quando você se prostra, se entrega, você levanta e faz o que tem que ser feito. Adoração é uma atitude também.
Por isso que a adoração é um estilo de vida. Adoração não é um momento só na igreja que você vem e levanta. Isso é uma reação de uma vida de adoração. Que adoração é vida, e nós vamos ver aqui. Tanto que agora, esse segundo momento, Deus fala em verdade. Agora você se prostrou, você reconheceu a soberania, Ele é tudo, Ele te direciona, Ele te capacita, Ele te enche. Agora você levanta e vai adorá-lo. Como? Em verdade. Agora aqui a corda parece que vai no pescoço. Nem todos que servem adoram, mas todos que adoram servem. Porque quando nós adoramos, nós não estamos fazendo algo no vácuo. Estamos respondendo a alguma coisa. A quê? A Deus, a tudo que a sua palavra nos ensina sobre Ele. Fazemos isso tudo com o que somos e com o que temos. É quando eu ofereço tudo. Tudo é teu, tudo é teu. Vai, Senhor, me guia. Sabe, queridos, a adoração verdadeira com tudo, dizimar é adorar. Os ministérios da igreja adoram, os irmãos da diaconia estão ali adorando a Deus, servindo ao próximo. Todos os nossos atos, depois de prostrar-nos, é de adoração. Abraão entendeu isso. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos rapidamente. Abraão subiu ao Monte Moriá para adorar ao Senhor, oferecendo seu filho em holocausto. Miqueias, ele falou uma coisa interessante sobre a adoração. Praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com o teu Deus. Jó declara. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou. Aqui é quando Jó perde, né? Tudo, sua família. Jó levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então ele prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. O adorador adora em qualquer circunstância. Paulo também disse em Romanos 12:1, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar os nossos corpos em sacrifício. Sabe, queridos, às vezes, servir, essa ação, muitas vezes não é gostosa nem prazerosa. Paulo já diz isso. É sacrifício vivo. Porque eu reconheço quem Ele é. Por isso que alguns têm dificuldade de servir. Porque faz ao contrário, quer servir sem se prostrar. Quem serve sem se prostrar, carrega peso. Quem prostra e depois serve, caminha como aquela pessoa assim, aquele que vai chorando, né? E levando. A gente vai na força, e não é na nossa, é na do Senhor. Essa é a diferença. Igreja, nós precisamos aprender a verdadeira adoração. Então, amar é muito mais do que o que nós fazemos. É de fato quem somos. Nós somos adoradores do Senhor. Tudo. O meu respirar é para adorar, o meu pensar é para adorar. O meu agir, o meu reagir tem que ser em adoração. Quando a gente entende isso, a nossa vida muda. Queridos, adoração como estilo de vida, eu quero dizer, nós adoramos a Deus no nosso casamento. Sim ou não? Nós adoramos a Deus no nosso casamento. Como que um homem adora a Deus no seu casamento? Podem me dizer? Amando a esposa. Amando a esposa. Você está adorando ao Senhor. Como a esposa adora a Deus no seu casamento? Sendo submissa ao seu marido. Não adianta nada, queridos, nós cantarmos bonito. Nós chamamos de adorador aquele que arrepia os nossos cabelinhos do braço.
olha, aquele irmão, ele é um adorador. Ele pode até ser um adorador também. Mas muito antes disso, tem uma vida de segunda a sexta-feira de adoração. Não é só fluir aqui. Não é só fluir aqui. Como é que está o seu casamento? Está adorando lá? E na sua família? Pais, como que a gente adora a Deus? Me ajuda. Como que os pais adoram a Deus dentro de casa? Vamos, é prática. Como? Como nós adoramos a Deus na nossa casa, pais? Instruindo os nossos filhos pela palavra de Deus e não abrindo mão disso. Isso é adoração. Na sua família, adoração é eu incessantemente inculcar a palavra dos meus filhos, como diz a palavra, quando eu levanto, quando eu ando, quando eu sento, quando eu deito. É o exemplo. Isso é adoração. Queridos, eu vou abrir um parênteses aqui, só para um lembrete, nós como pais. Eu gostaria de chamar mesmo a nossa atenção, porque há muitas vozes, né, por aí. Eu não diria que elas estão erradas, mas é perigoso se você ouvir, dependendo de como está o seu coração. E eu vou dizer como. Essa semana eu vi um post, rapidinho, e um pastor, até desses que grita, você, que o seu filho está fora, não está nos caminhos do Senhor, e as pessoas dizem que a culpa é sua, a culpa não é sua, aí todo mundo aplaude, que lindo. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia? E as pessoas ficam postando e repostando essas coisas. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Davi não foi um bom pai. Todos sabemos. E ele pagou um preço por aquilo. Ele sofreu uma consequência. Mas Davi se arrependeu, meus queridos. Davi se arrependeu das coisas que ele fez. E quando a gente se arrepende, tem perdão. Vocês sabiam disso? Deus perdoa a gente. A todos, quando se arrependem, diz a palavra de Deus que Jesus, ele vem, ele nos perdoa. E nos purifica ainda por cima. Não é mesmo? Agora, Jesus vai perdoar o quê se a gente não reconhece o nosso erro? Porque é muito comum, queridos, nós pais, falarmos, eu não sei quanto a vocês, mas eu mesmo já disse isso várias vezes. Ninguém é perfeito. Eu erro querendo acertar. Eu escuto isso direto e eu mesma já falei. Eu como mãe errei querendo acertar. Que mãe que quer errar? Isso é um discurso barato. Porque que a gente vai errar, nós já sabemos, ninguém precisa falar. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sim ou não? Então não precisa ficar lembrando. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando a gente erra, a gente tem que reconhecer e pedir perdão. Ponto. Agora a gente fala, joga no ar, porque todo mundo erra. Eu errei. Ok, dá nome para o teu erro, meu irmão, minha irmã, dá nome. Isso tem nome. Deus só vai perdoar se nós dermos nome. No que você errou? Fala. No quê? No que você está errando? Porque não é assim, todo mundo erra. Não é assim que funciona, gente. Isso não é adoração, pai e mãe. Educar um filho de quem adora a Deus é dizer, eu errei nisto. Me perdoa. Davi, quando reconhece seu erro, ele fala, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra os céus. Eu pequei aqui na terra. Eu pequei. Ele dá nome. E o Senhor o perdoa. O grande problema, se você é um pai e mãe que está pesado e dizendo, a igreja diz que é minha culpa, então eu ando sobre culpa. Mentira. Isso é uma mentira de Satanás. Porque existe um caminho para a nossa culpa. É a gente se arrepender. E quando a gente se arrepende, vem um bálsamo sobre as nossas vidas. Queridos, nós vamos sofrer consequência? Vamos. Vão ler a Bíblia. Davi sofreu consequência, vocês sabiam disso? Mas Davi não andava cabisbaixo. Por quê? Porque ele foi perdoado por Deus. Vocês estão entendendo, irmãos?
Dentro das nossas casas, a gente precisa reconhecer os nossos erros, todos nós. Agora, qual é o nome do teu? Eu sei qual foi o meu. Então não justifica, não fica justificando, porque em justificativa não há perdão. A Bíblia diz que há perdão para quem se arrepende dos seus pecados. Entende? Então não fica acreditando no que esse povo fica falando. Eli, o sacerdote Eli, Deus chegou para ele e falou assim, vai ter problema. Porque você não educou os seus filhos como deveria ter educado. Aí quando ele já estava velho, ele chegou para os filhos dele. Ó, filhinho, vocês estão fazendo errado, filhinho. O povo está reclamando de vocês estão pecando contra Deus. Vocês estão pecando, já na velhice. Mas fez vista grossa uma vida inteira. Isso é adoração. Adorar a Deus não é brincadeira não, meus irmãos. O ato de levantar minhas mãos e cantar e gritar, tem todo um antes. Tem todo um antes. Tem todo um pai e mãe que vive debaixo da graça de Deus. Nós dizemos da graça, sabe? Se não for a graça de Deus, a gente não daria conta, certo? Graça, meus irmãos, é o poder que Deus nos dá para a gente fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Por isso, pai e mãe, nós temos a graça de Deus sobre nós. Agora, dá nome. Vamos começar a adorar a Deus dentro da nossa casa. Parar de justificar, reconhecer, pediu perdão. Levanta, meu irmão. Levanta. Porque enquanto nós não confessamos, Davi, ele fala assim, enquanto eu não confessei meus pecados, eu acho interessante essa fala de Davi no Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava e o meu vigor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Aí eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vocês estão vendo, irmãos? Por isso que muitos de nós estão assim, andando assim, estou com uma culpa, estou sentindo culpa. Se você está sentindo culpa é porque você não reconheceu que você errou e você não pediu perdão. Porque Davi deixou claro, reconheceu, pediu perdão, levanta, sacode a poeira e vai andar. Segue. Segue a sua vida. Isso é adoração dentro da nossa casa. Como é adoração no seu trabalho? Negocia princípios? Isso é adoração, queridos. Não adianta vir aqui na igreja, levanto minha mão, mas no meu trabalho não negocio. Eu faço coisas que eu sei que Deus não aprova, mas todo mundo faz. A gente tem que adorar a Deus no nosso trabalho, honrá-lo no nosso trabalho. Charles Spurgeon, né? Eu estava falando dele, eu achei interessante. Ele converteu ao Senhor na adolescência, sabe como? Esse pregador, né, do século XIX, que a gente vê tanto, ele era... As pregações dele hoje são muito, né, lidas e faladas. Ele era um adolescente que ele estava indo para um compromisso, conta a história, e caiu uma nevasca. E aí o que tinha aberto para ele entrar era uma capela. Aí diz a palavra, diz a história que quando ele entra na capela, estavam pregando a Bíblia, a palavra de Deus, e ele aceitou Jesus ali naquela hora. Então ele fala assim, ele aceitou por um acidente. É Jesus purinho, né? Esse homem tem palavras tremendas, e ele diz que os sermões dele, né, eram muito lidos, eles têm muitos sermões, e eram vendidos os sermões dele. E aí ele começou a ir contra a escravidão. Se posicionou, não à escravidão, não à escravidão. E aí as pessoas começaram a não comprar mais as suas pregações, a não querer mais ouvi-lo. Mas conta a história que nem por isso ele parou de defender aquilo que ele acreditava e que era verdade. Isso é adoração. Quando eu não negocio nada relacionado àquilo que Deus mandou a fazer. Como você adora a Deus nas suas amizades? Como?
Como você adora a Deus nos seus relacionamentos? Adorar a Deus, queridos, nessa verdade, em espírito e em verdade, são posicionamentos que eu tomo depois de uma rendição. Quando eu me rendo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, portanto, eu adoro com as minhas ações. De segunda a segunda, eu adoro a Deus. Eu adoro a Deus no meu casamento, eu adoro a Deus na minha família, eu adoro a Deus no meu trabalho, eu adoro. Com os meus posicionamentos, com as defesas da palavra. Eu defendo a palavra de Deus com a minha vida. Sabe, queridos, o grande perigo hoje é que nós queremos ensinar adoração com regrinhas. Isso é adoração. Quando você canta isso, faz aquilo. Meus irmãos, tudo é adoração quando você se prostra. Quando eu me levanto, tudo que eu faço é para engrandecer o nome dele. Amém, meus irmãos? Uma vida que se prostra, quando ela se levanta, não sai outra coisa a não ser a adoração a Deus. Porque tudo que eu faço, eu vou reconhecendo a soberania dele. Eu vou reconhecendo a soberania dele. Queridos, como é gostoso, como é maravilhoso adorarmos ao Senhor. Mesmo que nos rejeitem. Mesmo que nos rejeitem. Queridos, isso é uma verdade. Jesus já avisou e não enganou ninguém. Vocês serão perseguidos por causa de mim. Mas nós somos chamados a adorar ao Senhor. A minha oração, queridos, desde que eu estava preparando essa palavra, eu disse, Senhor, levanta verdadeiros adoradores no nosso meio. Nos levanta como esses verdadeiros. Adoração não é um estilo de música. Adoração é um estilo de vida. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico vendo esses reels assim e eu me dou muita risada. Aí tem um que fala assim, estilos de adoração nas igrejas, nas épocas. Você já sabe o que eu estou falando. A igreja tal. Aí eu ri demais com a igreja que eles chamam assim, a igreja da parede preta. É meio nós assim. A nossa é marrom, né? Marrom. É, mas é escura. Diz que o adorador da igreja da parede preta é assim, ó. Gente, pior que eu fui observar, é desse jeitinho mesmo. Eu fui ver os irmãos, né, das paredes pretas, que agora a gente só ouve as músicas dos irmãos da parede preta. Vamos falar? Ah, sou só eu? Não, vocês também, tá? Ah, tá. E é desse jeitinho mesmo. Os nossos irmãos aqui da parede marrom, faz igualzinho. Queridos, Deus não está importando com isso não. Ser assim, ser assim. Sei lá que jeito que você adora. Isso tem que ser seu estilo de vida, o seu dia a dia. Vocês estão entendendo? O resto é resto. Tanto que, quando vocês... Eu vi, né, numa reportagem, esse último avivamento que teve lá no meio do país, aqui nos Estados Unidos, que até vocês foram, né? Você foi, né? Beleza? Eu ouvi, né? Eu vi um vídeo. Eu vou falar para vocês, tinha um povo cantando, mas cantando ruim. Eu vou falar para vocês. Ruim é o meu ver, tá? Não estou falando Deus. Ô, gente, tinha até desafinado. O avivamento veio. Aí eu fiquei sabendo que teve uns famosos gospel, que foram lá. Não deixaram eles cantar, não. Deixa a onda aqui, deixa eu fluir. Deixa eu fluir com quem está aqui. Sabe por quê, meus queridos? Deus não está preocupado com isso. Os estilos mudam. O que nós temos que voltar é a essência da adoração, como nós acabamos de cantar. É aquela adoração como estilo de vida, porque agora é a parede preta. Talvez daqui a alguns anos vai ser outra cor. E a gente entende por que é parede preta. Por causa da iluminação, do não sei o quê, tem toda uma explicação. É a época. Daqui a pouco vai chegar uma tecnologia que não vai ser mais parede preta, vai ser outra cor. E vão mudar o estilo de oração, não vai ser mais assim. Sei lá, vai ser... Sei, gente, é criatividade. Vocês estão entendendo? Não se apega a isso. Se apega à essência da adoração.
E a essência és tu. A essência és tu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa é a essência da adoração, é Ele. É Ele. Por isso que eu me prostro, porque eu sei quem Ele é. Por isso eu vou agindo. Tudo que eu faço é para glorificar ao Senhor. Igreja Zion, tudo que nós fizermos, você está distribuindo uma folha ali, um negócio de dízimo, você está tocando um instrumento, você está servindo no infantil, você está intercedendo lá atrás, você está fazendo comida, você está fazendo o que for, dançando aqui. Tudo isso é adoração, tudo. Todos nós estamos adorando a Deus. O cumprimento um irmão, um abraço no meu irmão, um orar uns pelos outros, é adoração a Deus. Nós temos que ter uma igreja que vive em adoração. É a nossa vida, é o nosso estilo de vida. Eu te convido a ficar em pé, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite, meus queridos, como igreja agora, né? Eu quero que a gente flua em adoração. Agora, aquela adoração de dizer com nossos lábios quem Ele é. Né? Porque com a nossa vida, é no dia a dia. Essa é a nossa vida de adoração. Ele é Deus. O jovem rico mostrou claramente para Deus quem era o seu Deus e o que ele adorava. E aquela mulher com vaso de alabastro deixou claro quem era que ela adorava. Eu pergunto para você, quem você tem adorado? Quem você tem adorado? Como pai, quem você tem adorado? Como esposa, como mãe? Como filho? Filho que adora, honra seus pais. Filho que adora a Deus, honra seus pais. Igreja que adora, vive no propósito de Deus. Igreja que adora, serve ao Senhor com alegria. Queridos, eu vou dizer a vocês, se você está desanimado, por algum motivo, nós nos desanimamos por vários motivos, queridos. Decepções, né? Frustrações, várias coisas nos desanimam. É a vida, é o ser humano. Agora eu te convido nessa noite a você adorar. Você vai adorar aquele que venceu. Eu vou dizer para você, o único que pode te animar é Ele. O verdadeiro ânimo, a verdadeira alegria vem dEle. Vem dEle. As pessoas podem até nos animar por um instante, mas passa. Mas Ele diz que a água que Ele lhe der vai ser uma fonte a jorrar. Entende? E ela não acaba. E quando mais eu busco, mais eu tenho. Mais eu busco, mais eu tenho. Talvez a gente se desanima porque a gente não está indo na fonte correta. Porque a gente não está se prostrando. E a gente não está adorando como verdadeiramente temos que adorar. Eu convido a igreja nessa hora a entoar esse cântico que vai declarar que Ele é santo. O teu povo canta, santo, 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 santo. Fecha os teus olhos nessa hora, meu irmão, minha irmã. Isaías, quando estava em Isaías 6, ele está diante de Deus. Ele tem aquela visão, né? De um alto e sublime trono. E diz, ele vê aqueles anjos e as abas de suas vestes enchiam o templo, diz a palavra. Oh, gente, que glória. Eu não sei quanto a vocês, mas muitas pessoas quando estão aqui na igreja têm visão de anjos aqui dentro. O pastor por várias vezes. Eu já senti uma vez um vento, como se fosse uma asa de anjo. E eu achava que eram as meninas da dança me abanando. Porque isso acontece de vez em quando. Mas quando eu abri os meus olhos, não eram elas. Eu sentia que eram os anjos do Senhor dançando no nosso meio. Queridos, Isaías, quando teve aquela visão, uau! E ele ouvia os anjos declarando santo, 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 santo é o Senhor. Eu imagino Isaías envolvido naquela visão e vendo tudo aquilo. Mas como eu disse, naquele momento eu imagino Isaías se prostrou. Primeira ação, em espírito.
E depois diz a palavra que ele diz para Deus: Senhor, a quem enviarei? Deus pergunta e ele diz: eis-me aqui. Agora é em verdade. Queridos, Deus nos convida nessa noite a adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Ele está à procura dos verdadeiros. E pela palavra de Deus, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Gostaria, como uma forma de rendição, se você quiser se prostrar, né? For um ato, se você sentir o desejo, se prostra, pode vir aqui à frente. Total liberdade, pode vir aqui no altar. Se você quiser, levante, estenda as suas mãos. É só uma forma de rendição física, né? Uma forma da gente dizer: eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Tu és santo, 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 santo é o Senhor. Senhor, aqui está a tua igreja que te adora. Igreja que te adora. E nós nos prostramos nesta hora, Senhor, reconhecendo a tua soberania. Oh, Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Nós nos prostramos, Senhor. Nós nos prostramos, Pai, reconhecendo quem tu és. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.